E eles estão conseguindo, do ponto de vista político, e aí eu queria ouvir o Lorival, os ucranianos estão conseguindo manter a Europa unida, não perderam os Estados Unidos, e a grande aposta do presidente Vladimir Putin era justamente dividir os aliados. Desde o começo ele tem trabalhado para isso e não conseguiu. Lori, o que que essa cúpula significa para a guerra em relação, especialmente ao presidente Donald Trump? A cúpula foi um sucesso do ponto de vista das dificuldades estruturais que existiam e existem, né? E os europeus, junto com os canadenses, tiveram uma estratégia ambivalente que foi, de um lado, mostrar para o presidente Trump que o engajamento da OTAN contra a Rússia apresenta oportunidades de negócios daqueles tipos que relacionados com a reindustrialização e o atrativo de bilhões em royalties também que o Trump gosta de anunciar. Então, por exemplo, um memorando de entendimento entre a Lockheed Martin americana e a Rheinmetall alemã para a construção de mísseis de curto alcance ATACMS, fabricação na Alemanha. Por outro lado, eles também mostraram que se os Estados Unidos ficam de fora, a Europa e o Canadá conseguem fabricar armas, excluindo os Estados Unidos dessas oportunidades de negócio. Então, houve um memorando de entendimento entre a sueca Saab e a canadense Bombardier para a fabricação de aviões de reconhecimento, aviões radar Global Eye, que são concorrentes do AWACS americano, que a Europa tem 14 deles. Então era como se eles estivessem dizendo: olha, tem aqui 70 bilhões de dólares, presidente Trump, você quer ficar dentro ou quer ficar fora dessa corrida armamentista? E funcionou aparentemente, junto com essa necessidade que o Vitello aponta muito bem do Trump de trazer navios caça-minas, desminadores para o Estreito de Hormuz, que a Europa, sobretudo França e Reino Unido, tem muito mais do que os Estados Unidos, né? E complementando outros dados em relação ao progresso da Ucrânia frente à Rússia, segundo o Instituto de Estudo da Guerra, a Ucrânia recuperou 400 quilômetros quadrados em abril e maio, né? Então, na Rússia, o ambiente é de muito pessimismo em relação à continuidade dessa guerra e muita pressão contra o presidente Putin. A revista Economist gravou 60 horas de entrevista com o maior oligarca da Rússia, Andrei Melnichenko, que é o rei do fertilizante, assunto que a gente tratou no bloco anterior, e que fala: não dá para continuar assim, não dá. A gente precisa fazer um acordo, essa guerra precisa parar, e a alternativa será o Putin mergulhar ainda mais nessa guerra e aumentar o autoritarismo dele, aumentar a repressão dele. Onde Andrei Melnichenko está? Na Rússia. Isso era impensável um tempo atrás, alguém colocar as coisas dessa forma, on the record. E por que ele está na Rússia? Porque as sanções o obrigaram a ir embora do Ocidente. Ele foi alijado do Ocidente. Sempre foi um homem, um global player, né, vendedor de fertilizantes para o mundo inteiro e tal. Está lá confinado, entre aspas, na Rússia, confinado, entre aspas, que é o maior país do mundo, mas enfim, naquele ecossistema complexo, claustrofóbico politicamente, enfrentando o Putin, e não é só ele, muitos milibloggers, esse pessoal de extrema direita, ultranacionalista, incrivelmente frustrado com o Putin por causa do isolamento da Crimeia, que foi o grande troféu de 2014, né? A retomada da Crimeia foi muito simbólica para o regime de Putin e na prática a Ucrânia isolou realmente a Crimeia, não permite a passagem de alimentos, de combustíveis, bombardeia a Crimeia e tal, e sem falar nessas refinarias todas, na Sibéria, né? Então os drones conseguindo se desviar dos sistemas de defesa antiaérea russos, então de fato, como diz o Melnichenko, existem só duas opções. Ou o Putin vai radicalizar
E aí o Melnichenko, não sei se menciona isso ou não, afinal são 60 horas de entrevista, mas existe o risco de ele partir para uma opção nuclear. Agora isso é levado mais a sério. Antes eram ameaças, blefes dele. Agora, né, como uma pessoa que está muito sob pressão, existe esse risco. Ou ele partir para a negociação. E ele andou sinalizando, né, gente, de ceder, de negociar, e o Trump sentiu isso, né, e a visão do Trump é: vamos ajudar a Ucrânia para que o Putin venha para a mesa de negociações, né? O objetivo do Trump é que haja um acordo de paz, né? Agora, sobre os Patriots, acho que é mais um gesto, né, assim, de demonstração do quanto o Trump mudou de humor em relação à Ucrânia, porque os Patriots é uma das tecnologias militares mais sofisticadas e guardadas com mais sigilo pelos Estados Unidos. Eles são fabricados no Japão e na Alemanha mediante protocolos de segurança de informação extremamente rigorosos. E Japão e Alemanha estão muito longe de qualquer fronte, né? Agora, fabricar Patriots na Ucrânia, ali pertinho da Rússia, é algo difícil, mas de qualquer maneira demonstrou realmente que o Trump, daquela forma impulsiva, sem falar com a Lockheed Martin, com a Raytheon, com o Pentágono, soltou essa história aí, mas demonstra que ele realmente quer ajudar a Ucrânia para que o Putin adote uma posição mais flexível e menos maximalista, né? Esse, inclusive, é o objetivo da Ucrânia também, porque neste momento os dois lados sabem que não tem como vencer militarmente essa guerra, a não ser, como o Lorival coloca, que o presidente Vladimir Putin resolva apelar por uma saída nuclear. Então, toda a estratégia da Ucrânia é aumentar o máximo possível a pressão sobre os russos, fazer esses ataques de longo alcance, muitos sobre refinarias e interesses econômicos, que é uma pressão econômica, e também levar a guerra para as grandes capitais, Moscou, São Petersburgo e outras, onde está a elite, como o oligarca que o Lorival mencionou, até para que eles se convençam de que essa guerra custa muito caro para a Rússia, porque, afinal de contas, se a guerra estiver sendo disputada apenas no território ucraniano, essa própria elite não vai estar percebendo isso, e agora eles começam a perceber porque as suas cidades são atacadas e também a sua economia começa a sofrer muito, e isso levaria a uma pressão muito maior sobre o presidente Vladimir Putin para que ele negociasse. Então, o grande objetivo aqui é uma saída negociada de alguma forma. Claro que a Ucrânia também não quer fazer concessões territoriais, mas aí é um outro capítulo para um outro programa que nós vamos fazer, porque o conflito na Ucrânia exige aí que a gente fale bastante, assim como o Irã e outros.